Tu és o Messias. A reflexão de hoje é a explicação do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 26. Jesus leva seus discípulos à região de Cesareia de Filipe. Esta área é significativa, pois estava repleta de símbolos pagãos e templos dedicados a deuses romanos, destacando-se como um cenário de contraste com a mensagem monoteísta e redentora de Jesus. A pergunta inicial de Jesus, quem dizem os homens ser o Filho do Homem, tem o propósito de iniciar uma reflexão profunda sobre a percepção pública e a verdadeira identidade de Jesus. As respostas populares. Os discípulos respondem mencionando figuras importantes da tradição judaica: João Batista, Elias, Jeremias ou outros profetas. Cada uma dessas respostas reflete diferentes expectativas messiânicas e a compreensão do povo sobre quem poderia ser o libertador prometido por Deus. João Batista era visto como um profeta contemporâneo poderoso, enquanto Elias e Jeremias eram figuras históricas associadas à restauração e à profecia. A confissão de Pedro. A segunda pergunta de Jesus é direta e pessoal. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, representando a fé e a percepção dos discípulos, responde: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta declaração é um momento crucial, pois reconhece Jesus não apenas como um profeta ou líder espiritual, mas como o Messias esperado, o ungido por Deus para trazer salvação. A bênção e a promessa. Jesus responde a Pedro com uma bênção e uma promessa. Ele declara que a revelação de Pedro não veio de entendimento humano, mas foi uma revelação divina. Chamando-o de Pedro, pedra, Jesus afirma que sobre esta pedra ele construiria sua igreja. Esta declaração é interpretada por muitos como a fundação do papel de Pedro e seus sucessores, os papas, na liderança da igreja, destacando a autoridade espiritual concedida por Cristo. As chaves do reino. Jesus confere a Pedro as chaves do reino dos céus, simbolizando a autoridade para ligar e desligar, ou seja, para tomar decisões que seriam ratificadas no céu. Esta autoridade reflete o poder de governar a comunidade de fé, ensinar, disciplinar e perdoar pecados. É uma responsabilidade enorme que sublinha a importância da liderança espiritual correta e inspirada por Deus. O primeiro anúncio da paixão. Jesus, então, começa a preparar seus discípulos para os eventos dolorosos que se aproximam, revelando que ele deve ir a Jerusalém, sofrer, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Este anúncio é a primeira das 3 predições da paixão em Mateus e é fundamental para entender a missão redentora de Jesus. Ele queria que seus discípulos compreendessem que o sofrimento e a morte faziam parte do plano de salvação. A repreensão de Pedro. Quando Pedro reage à previsão de sofrimento e morte de Jesus, com incredulidade e preocupação, Jesus o repreende severamente. Vai para longe, Satanás. Esta resposta dura revela a seriedade do compromisso de Jesus com a vontade de Deus e sua missão redentora. Pedro, tentando proteger Jesus do sofrimento, sem perceber, está alinhando-se com um pensamento humano e não com o plano divino. Jesus destaca a necessidade de enxergar além do sofrimento presente para compreender a glória eterna que virá através de sua ressurreição. Esta passagem do Evangelho é rica em significados teológicos e práticos. Ela destaca a verdadeira identidade de Jesus como o Messias, a fundação da Igreja sobre a fé de Pedro, a importância da liderança espiritual e a inevitabilidade do sofrimento no caminho para a redenção. Para os cristãos, ela serve como um lembrete
de que a compreensão e a aceitação do plano de Deus muitas vezes desafiam a lógica humana e requerem uma fé profunda e uma confiança inabalável no propósito divino. A paz de Cristo e o amor de Maria, tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.